Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Papo de Valor, já na quinta edição, passa rápido, né? E o Papo de Valor, como vocês já sabem, é para discutir, debater a economia do Espírito Santo, as tendências, para onde vai, os negócios aqui do Estado. E um dos principais negócios aqui no Espírito Santo, e que gera muito negócio também, é o setor de petróleo e gás. Por isso, eu trouxe para conversar aqui com a gente, nessa quinta edição do Papo de Valor, Márcio Félix Bezerra, que eu preciso até botar no papel aqui, Márcio. Que é isso. Botar no papel o seu currículo. Primeiro agradecer a sua presença aqui, a gente já se conhece há muito tempo, me ensinou muita coisa de petróleo e gás e me ensina até hoje. Obrigado por você estar aqui. E pessoal, para quem não conhece o Márcio fez carreira na Petrobras, entrou lá. Se eu tiver alguma coisa errada aqui, você fala, hein, Márcio? Entrou lá no início dos anos 80, ficou quase 40 anos na Petrobras. Foi gerente-geral da Petrobras aqui no Espírito Santo por um bom tempo, onde ganhou muita visibilidade aqui no Espírito Santo. O Márcio é do Rio de Janeiro. Ele estava à frente, inclusive eu lembro aqui no evento na Gazeta, da gerência geral da Petrobras aqui no Espírito Santo, quando foi anunciada a descoberta do pré-sal. Aqui no nosso litoral, né, que foi hoje a empresa vive em torno do pré-sal, um grande fato para a empresa. Na sequência, no final da década ali dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, foi secretário de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, onde ficou 3 anos, né, Márcio? 3 anos. 3 anos. E depois foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Estou pulando aqui, tá? Algumas etapas. Secretário executivo do Ministério de Minas e Energia no governo Michel Temer. E hoje é acionista e CEO da Energy Platform, ENP, e presidente da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural. Márcio, grande prazer tê-lo aqui com a gente no Papo de Valor, hein? Prazer é meu, Abdo, assim, uma alegria estar aqui, né, voltando aqui ao coração aqui da Rede Gazeta, né? Eu tive a oportunidade aqui de ver como que a integração digital está na prática acontecendo, então parabéns aí pelos avanços. Aqui passei alguns momentos marcantes aqui desse período de 1999, a primeira entrevista que eu dei ao vivo, ao Bom Dia Espírito Santo, né? Seu pai era o âncora, o Abdo pai, né? Agora você agora ele que é pai do Abdo. E foi no dia seguinte ao primeiro leilão de petróleo da ANP, que foi há 25 anos, 1999. E eu vim aqui para explicar o que era isso, né? O que era isso, o que significava, o que podia acontecer com o Estado, como é que... Então achei bastante interessante esse exercício, né, de pensar no futuro, e eu acabei, por razões diversas, como você falou aí, me envolvendo bastante aqui com a sociedade, e o que aconteceu aqui, eu digo, foi uma construção coletiva dos capixabas, das capixabas, de fazer esse Estado acontecer, e, enfim, um Estado... Não foi só por causa do petróleo e gás, claro, mas por diversos caminhos, né? É um dos estados assim, que a gente se sente mais à vontade, mais feliz aqui no Brasil. Pô, legal, Márcio. Belo depoimento. E é importante você falar isso, né? Uma pessoa que veio de fora, foi acolhida e viu, né? No momento difícil você chegou aqui do Estado e viu o Estado, enfim, ganhar terreno, ganhar mercado e, enfim, ganhar respeito. Isso é muito importante. Bom, e no papo de hoje, no Papo de Valor, a gente vai falar um pouco sobre energia, né? Que é um setor muito importante para a economia do Estado. Só a indústria de petróleo e gás natural responde por 25% do PIB industrial aqui do Espírito Santo. E aí, Márcio, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. A gente teve aqui no Espírito Santo, ali entre 2016 e 2022, uma queda, tanto na produção de petróleo como na produção de gás natural. E agora a gente começa a enxergar uma retomada, né? Já tivemos bons números em 2023 e agora a Petrobras vai colocar para rodar a Maria Quitéria do primeiro trimestre de 2025. A Prio está querendo colocar para rodar o projeto de Wahoo, são mais 40 mil barris do pré-sal.
Onde eu quero, e tudo isso também com mais gás. Qual que é o horizonte dessa indústria aqui no Espírito Santo, Márcio? O horizonte é tão longo quanto vamos dizer assim, os investimentos em pesquisar novas áreas poderá ser feito, né? A gente viveu, como você falou, uma entre-safra aí de uma queda de produção, e se a gente olha ao longo da história, houve já outros altos e baixos na produção que refletem exatamente investimento e, claro, o potencial que existe, né? Uhum. E, vamos dizer assim, algumas coisas são, numa época era patinho feio e vira cisne negro. Uhum. Então, óleo pesado ou muito pesado que o Espírito Santo tem, ele valia pouco. Quando a gente falou ali naqueles 25 anos atrás, o petróleo pesado de Fazenda Alegre era considerado inviável economicamente ser desenvolvido. Uhum. Ele era Brent, o preço de referência do petróleo mundial, Brent menos 40%. E hoje ele está igual ao Brent, até mais no mercado chinês, mercado lá longe, está mais distante, está acima do Brent. Claro que tem o frete e tal, então o preço aqui fica... Então ele se valorizou muito por característica de poder produzir lubrificantes, de ter baixo teor de enxofre. A regulação da Organização Marítima Internacional baixou, né, o nível, como se diz, o nível aceitável de enxofre, de H2S, de enxofre, de 4% para 0,5%, e isso em 2020, em plena pandemia, quer dizer, já estava programado para acontecer isso antes, e então isso fez com que os petróleos brasileiros, como o do próprio pré-sal, se valorizasse, e do Espírito Santo também. Então, assim, a venda de campos maduros em terra, associado a uma retomada da Petrobras do projeto do Parque Integrado do Parque das Baleias, fez com que a produção subisse, voltasse a subir, e o Arru, que é uma descoberta que deve ter, sei lá, bobear tem mais de 15 anos, ela não tinha sido desenvolvida ainda porque o conceito das grandes empresas era: vou botar uma plataforma aqui, então preciso juntar mais óleo, e nunca ninguém tinha pensado, peraí, vamos completar, vamos integrar isso a uma plataforma, uma FPSO, né, uma plataforma de produção existente. Isso a Prio então vai fazer esse trabalho, então assim, a gente tem uma produção crescente por mais um período, mas tem a própria Petrobras aí, as notícias dão conta que a Petrobras está furando novos poços exploratórios aqui no litoral do estado, que um desses pode se converter numa descoberta, e aí a gente enxerga um novo período pela frente. Nessa sua resposta você passou por vários cenários. Eu fiz a pergunta falando do offshore, e inclusive a pergunta falhou, né? Porque você falou da produção em terra, né? Fazenda Alegre fica lá no norte do Espírito Santo. A gente vai entrar nesse assunto, que é um crescimento importante que vai acontecer ali no petróleo, na produção onshore do estado, que é a produção em terra do estado. Mas você falou de novos entrantes, no caso a Prio, que é uma empresa relativamente nova, né? São as empresas independentes, né? Que estão ficando grandes. Você falou de Petrobras, com um novo ativo, né? Uma nova produtora, uma nova linha de produção ali no Parque das Baleias, litoral sul do Espírito Santo, e você falou das empresas independentes. E você tocou num ponto que eu acho que é importante a gente aprofundar: novos investimentos. Porque a gente olha muito, o jornalista quando vai falar, não, a produção é de 150 mil barris dia, a produção de gás é de X milhões de metros cúbicos. Só que antes disso você tem um investimento grande que precisa ser feito. Isso te preocupa? Esse investimento deixou de ser feito por um tempo, a gente viu uma queda de produção. E como é que está esse investimento agora? Ele voltou a ser feito ou ainda está mais ou menos? A gente, assim, um investimento para a revitalização de campos maduros, e aí falando do mar, né, no caso a BW, que adquiriu o chamado polo Golfinho, onde tem um campo de Camarupim, que está parado ainda, porque teve um incidente alguns anos atrás, a operadora anterior, a Petrobras, ela paralisou a produção e acabou não voltando. Então é voltado a gás. A própria 3R tem o campo de Peroá, que está revitalizando, e tem uma descoberta, que é relativamente próxima, mas
O campo de Peroá está numa lâmina d'água, numa profundidade de água de cerca de 67 metros, e você andando um pouco, você tem ali uma descida para mais de 1.000 metros de água. E esse campo, essa descoberta, que não é um campo ainda, mas essa descoberta de Malombe, que eu sempre quero chamar de Malombê, mas é Malombe, ela pode ser conectada à plataforma de Peroá e vir para Cacimbas. Então a gente tem uma expectativa com esses investimentos, com esses estudos, tanto da BW como da 3R, de haver um crescimento da produção de líquido, de óleo, mas também especialmente de gás. Para a Petrobras, que tem o projeto integrado do Parque das Baleias, que é o FPSO Maria Quitéria que você citou, que está chegando aí ao Brasil, a entrada dele vai permitir que a gente também tenha um crescimento de produção. E mais outra empresa independente, né, que é BW, 3R, são empresas independentes, a 3R, né, que está em processo de fusão com a Enalta, que está em Peroá e pode estar em outras coisas. A gente tem a Prio, no extremo sul do estado, no campo, na área de o Arru, né, que ainda é um nome, vamos dizer assim, de fantasia, né, para o campo que foi descoberto pela Anadarko, BP. Enfim, esse campo teve vários donos e acabou não tendo uma viabilidade, e ele vai ser conectado a um sistema que a Prio tem. Só que a produção conta no Espírito Santo, gera royalties para o Espírito Santo e para os municípios confrontantes do extremo sul do estado. Então a gente tem uma nova fase e tem poços exploratórios sendo perfurados, que o que faltou talvez lá atrás foi, o que diminuiu foi investimentos exploratórios com sucesso. Que depois vão virar produção. Isso. Você faz uma descoberta, aí aquela onda, eu digo, é o momento romântico, você dá a notícia, a descoberta, todo mundo fica feliz e tal, mas aí demora alguns anos, o pessoal até esquece daquilo ali, tem uma plataforma, tem licenciamento ambiental, audiência pública, todo um processo até chegar à produção. Só para a Petrobras encomendou agora P84, P85, ter a possibilidade até de fazer a parte delas aqui no estaleiro Jurong, isso ainda está sendo negociado, mas são 5, 6 anos de construção de cada uma dessas plataformas, né? E você citou um outro ponto que é interessante, né, da Prio. A Prio é dona de um campo, né, Frade, no extremo norte do Rio de Janeiro, e o Arru fica no extremo sul do Espírito Santo. Então, uma plataforma, que é a plataforma que está lá em Frade, vai ser conectada ao campo de Uaru, no Espírito Santo, são 35, 40 quilômetros de cabo, e aí uma plataforma vai produzir os dois campos, né, que é um ganho de produtividade enorme. Agora, Márcio, eu ia entrar no assunto agora, produção interna no Espírito Santo, mas eu acho que antes precisa de uma explicação. Você falou dos produtores independentes, né? Já citou Enalta, 3R, a própria Prio. O que são esses produtores independentes? Que figura nova, que ator novo é esse na indústria do petróleo e do gás aqui no Brasil? As empresas independentes, elas vamos dizer, como muita coisa da indústria do petróleo, elas nasceram nos Estados Unidos. Então você tem nos Estados Unidos mais de 8.000 empresas independentes. E o que são empresas independentes? Normalmente as que só atuam na área de exploração e produção. É a empresa que não tem refino, não tem sistema de gás, de planta, de gasodutos. Então o mercado é bem dividido. E essas empresas independentes, tem algumas de grande porte, tem algumas que esses últimos meses foram adquiridas, uma pela Exxon e outra pela Chevron, na casa de 50, 55 bilhões de dólares cada uma, né? Então dá o tipo de empresa independente que o não convencional dos Estados Unidos também fez com que muitas empresas valorizassem muito, mas tem empresas independentes na Guiana, aqui no Brasil tem várias, mas a gente ainda conta nos dedos, né, as empresas. Então, com a abertura do mercado do Brasil e com a venda de ativos de empresas grandes, especialmente da Petrobras, mas não só a Petrobras, você citou Frade. A Frade foi comprada da Chevron, não foi da Petrobras. Então, assim, a gente tem outras empresas vendendo ativos. E isso faz surgir, isso é onde as empresas independentes se concentram. São empresas que atuam especialmente na produção, na otimização de campos maduros que já passaram por uma grande empresa, né, um projeto grande, que ele começa a ter custos maiores e precisa então ter uma estrutura mais ágil,
outro olhar, enfim, O independente vai olhar no detalhe, né? Vai tirar ali o que o objetivo dele é tirar o que tem de melhor do campo. Ainda tem no campo. Isso. Então isso é que forma a indústria, via de regra, a indústria independente. Para simplificar, a gente tem as grandes estatais do petróleo, né? Que Petrobras, por exemplo, tem aquelas gigantes tradicionais, Shell, Chevron, Exxon, e as independentes, você chamaria daquelas empresas que estão surgindo agora, menores, é mais ou menos por aí? Não necessariamente. Não que ela seja menor, ela pode ser menor hoje, mas daqui a pouco pode valer 50 bilhões de dólares. Né? Essas empresas, elas se concentram na área de exploração e produção, então tem essa diferença. Uma empresa independente não pode ser uma super gigante mesmo, que tem empresas grandes que praticamente só tem a área de EIP. Então, assim, essas empresas independentes, elas, aqui no Brasil, elas começaram a aparecer em maior grau com os desinvestimentos feitos pela Petrobras e com a iniciativa assim, de algumas empresas internacionais de virem para o Brasil, entrar em negócio, entrar em sociedade, entrar em algumas parcerias. E então hoje alguns chamam de júnior, né, mas assim, não necessariamente são empresas júnior. Tem empresas que têm pouco tempo de vida, mas tem empresas que têm muitos anos de vida em outros países e que estão aqui. Ou que têm grande experiência, né, porque nasceram a partir de outras empresas, né, enfim, de pessoas que saíram de outras empresas e resolveram criar, ou estão dentro de grandes grupos empresariais que têm um braço dedicado à exploração e produção, como é o caso da BW, por exemplo. Márcio, bom, vamos lá. E o que essas Junior Oils, o que essas empresas independentes têm a ver com a produção em terra aqui do Espírito Santo? Por que elas podem fazer com que a produção interna do Espírito Santo, que andou meio escanteada aí, principalmente na década passada, tenha condição de ser catapultada agora? O petróleo tem os seus, vamos dizer assim, tem vocês aqui são da área de mídia, né, tem essa questão de, tipo assim, um barril de petróleo, 1 litro de gasolina ou de diesel, ninguém vai perguntar se ele veio do pré-sal, se veio daqui de terra do Espírito Santo, se veio da África, veio de onde for, ele é a mesma especificação. Mas essa discriminação, chamar assim, está na produção. O cara chega ali, olha, o pré-sal tem postos que produzem 50 mil barris por dia. Uma produção toda de um estado, às vezes no Nordeste, é menos de 50 mil barris por dia, com milhares de poços. Aí você começa assim a achar que aquilo ali é pouco. Produzir 1 barril, 2, 3, 4, 5. Então uma das coisas que as independentes estão fazendo é resgatar o orgulho. É que nem você ter um restaurante e você dizer, não, peraí, você não é de uma rede de restaurante gigantesca, você não é o Michelin 5 estrelas, você não importa. Você está fazendo o seu trabalho e ganha, vamos dizer assim, tem retorno, consegue postergar, prolongar a vida útil das instalações existentes e, além disso, consegue aumentar o quanto vai tirar de lá. Não só o tempo, né, mas também o volume retirado de uma forma econômica. E essa forma econômica, ela, vamos dizer assim, gera emprego. O petróleo em terra, ele muitas vezes está em áreas, né, enfim, que tem carências. Então a geração de emprego vamos dizer assim, as contratações, a geração de renda, né, as contratações locais. A gente, por exemplo, a nossa empresa, que é uma independente também, pequena, a gente lá em Regência, lá em Linhares, mas na área de Regência, a gente, vamos dizer assim, a gente está contratando a refeição na vila de Regência, não na cidade do município de Linhares. Se a gente fosse exigir uma série de coisas, de requisitos do fornecedor, essa refeição viria de muito mais longe, andando em 30, 40 quilômetros, podendo andar 3 quilômetros, ou podendo até ir ao restaurante. Então, é um exemplo de mudança
Se o Bolsa Família faz esse efeito todo na economia de vários estados, imagina uma injeção de valores maiores, que é a média, e com as pessoas trabalhando, gerando riqueza para o país. Precisa aprender a valorizar. E, Márcio, vamos lá. A gente tinha 8, 9 mil barris dia sendo produzidos aqui em terra, no Espírito Santo, até 2, 3 anos atrás. Qual é a sua perspectiva para essa produção para daqui a 5 anos? Como é que você está olhando esse médio prazo? É uma pergunta interessante, porque quando eu cheguei aqui em 1999, março de 99, fui trabalhar lá em São Mateus, a produção de terra do estado fechou o ano de 98 com menos de 9 mil barris por dia. Até o número era 8.900 barris. Que botava até centena na conta, né? E a gente chegou, naquele momento ali era um fim de festa, tudo estava à venda, o petróleo estava $10 o barril, o custo de extração estava 20, né, $20 o barril, então prejuízo, sem contar os investimentos, né? Só de ficar produzindo era mais caro do que você comprar o óleo no mercado. E a gente chegou ali a quase 30 mil barris por dia, com o desenvolvimento especialmente de Fazenda Alegre. Depois? Nessa sequência aí, nos anos 2000, 99, 2000, nessa primeira década dos anos 2000. Uhum. Hoje você volta ao número de 9 mil barris por dia, né? Voltou, o número já aumentou. Então, assim, como que você dá tração, como é que você fura mais poços, como é que você desenvolve. O valor desse óleo no mercado, como eu falei, hoje é muito maior do que era há 25 anos, relativamente ao preço do Brent, né, o preço da referência internacional. Então isso é que motivou a criação de empresas e eu vindo de outras empresas para aproveitar essa oportunidade. Eu faço assim às vezes uma comparação muito vou dizer que é sem compromisso assim, mas que não seja muito questionada, mas assim, a gente, nossa história de Brasil colônia, assim, a gente ia pau-brasil onde tem, tira o pau-brasil, muda para outro lugar. Então a gente no petróleo acabou, chama de doença holandesa, né, quando uma coisa muito maior cega, né, de petróleo, né, então terra tinha uma determinada performance. O Brasil nos anos 70 em 1974 descobriu a Bacia de Campos, a sede da Petrobras era aqui em Vitória. Bacia de Campos levou a um crescimento da produção grande no mar, águas rasas, profunda, até chegar nos tempos de hoje no pré-sal, com poços de 50 mil barris por dia, coisas inimagináveis, acho que quase no mundo inteiro. Então a gente tem vamos dizer assim, teve uma tendência de ir embora para águas mais profundas, é um negócio mais épico, né? Peraí, uma fronteira e tal. Então terra ficou com tesouros, assim, algumas laranjas na beira da estrada, que não estavam, vamos dizer assim, que nenhum bicho tinha comido. Uhum. Então esse é o momento, esse primeiro momento de retomada, vai pegar esses frutos que estão mais ao alcance e usando tecnologia, investir, furar mais poços, a infraestrutura foi desenvolvida aqui de escoamento. Então a gente tem uma situação a infraestrutura para gás é ultra, vamos dizer assim, demandante vamos dizer assim, tá cheio de capacidade para receber o gás. Muita capacidade. Então Vamos entrar nisso. Então a gente tem uma condição, né, muito melhor para produzir, porque você não tem que investir na infraestrutura. Então, qual é o limite disso aí? Quando eu fui perguntado em 99, eu botei um número assim, uma ordem de grandeza que eu acreditava que terra pudesse chegar até 50 mil barris por dia. E a gente não chegou a 30. Depois caiu de novo. Agora a gente está já com uma sinalização de ir até 30 de novo. Mas com uma descoberta, com uma coisa que aí a gente está buscando, a gente e outras empresas estão buscando descobrir mais alguma coisa. Quem sabe aparece mais um Fazenda Alegre, mais um campo de Iambu, um desses aí que a gente possa contribuir. Aí a gente enxerga no horizonte a produção. Mas pelo potencial, por tudo, eu acho que terra, se chegar a 50 mil, a gente tem que
comemorar muito. 50 mil e assim, e num horizonte, qual horizonte que você imagina? Pelo menos uns 10 anos, né? Acho que no Mas já curto, seria um crescimento agressivo, né? no curto, acho que no coisa de 3, 4, 5 anos a gente chegar nos 30. Mas chegar nos 50 depende se a gente faz uma descoberta, se o Sim. mercado, se alguém faz uma descoberta, Pula rápido. Pula rápido. Aí é uma questão de futuro contratado. E é importante dizer que tem muita empresa brasileira, mas, por exemplo, tem uma empresa grande norueguesa, Seacrash, que está operando fortemente aqui. A maior operadora hoje em terra no Espírito Santo é uma empresa norueguesa, capital aberto na Bolsa de Oslo, enfim. Mas vamos adiantar nosso passo aqui. Só para terminar, fechar a parte do petróleo mais tradicional, qual o recado que você dá para os fornecedores, né? Tendo em vista que você tem esse horizonte positivo, que as empresas de petróleo que operam em terra, elas têm uma proximidade maior com o fornecedor. O que o fornecedor aqui nosso, capixaba, a empresa que está interessada em vender para essas empresas, o que ele tem que fazer? Qual é a dica que você dá para esse pessoal? Olha, essa pergunta é interessante, é o seguinte, que eu fiz uma observação, acho que o ano passado, aí nessa feira, aí na Mac Show, teve uma apresentação do offshore, fizeram um contrário, jogo de futebol quando tinha preliminar e jogo principal, botaram offshore na preliminar e onshore na principal. Aí todo mundo, o público foi embora no segundo jogo, né? Uhum. Porque é o seguinte, todo mundo só quer fornecer para o offshore, que fica encantado com os números, com os investimentos, mas a probabilidade de você ter acesso àquilo direto é muito baixa. Então, começar a fornecer no onshore, você vai ganhar capacidade, você vai ganhar capilaridade, pelo menos no onshore dentro do Brasil, e você vai chegar no mar, através das empresas que algumas atuam em terra e mar, e o Espírito Santo é um local que está conectado aos dois mercados. Qualquer evento aqui tem as grandes empresas, enfim, internacionais e a Petrobras, e tem as empresas terrestres, vamos chamar assim. Uhum. Então tem independente, poucos estados têm essa combinação. Poucos, ou acho que quase só aqui. A gente tem terra e mar, com alguma Relevância. com relevância. Além da proximidade que tem, a gente é vizinho aqui, o Rio, São Paulo, onde está toda essa concentração, principalmente no estado do Rio, a concentração do pré-sal. Uhum. Então tem muitas oportunidades de fornecimento, mas assim, para mim um caminho mais curto é fornecer para as empresas que atuam no onshore no Espírito Santo, para ganhar cancha. Tem outras que já são grandes fornecedores aí, né? Tem, enfim, empresas capixabas que já se consagraram. O mercado, depois, se for o caso, dá o salto. Isso. E lembrando que o onshore, pode ser que você fique por ali mesmo, porque o onshore, isso. pelo que você está esperando, vai dar dinheiro. Exatamente. Tem. Não é para desprezar, não. Ô, Márcio, vamos falar de gás. Gás natural. Você pontuou aí numa resposta para trás que a gente tem ociosidade, né? O governador Renato Casagrande esteve lá com a Magda Chambriard, que é a nova presidente da Petrobras, e destacou isso, né? A gente tem uma unidade de tratamento, investimentos bilionários em Cacimbas, com capacidade para 25 milhões de tratamento de 25 milhões de metros cúbicos por dia, e temos uma unidade em Anchieta que está praticamente parada, né? E em Cacimbas tem 25 milhões de capacidade e está processando 3 milhões por dia. Bom, a Petrobras, até onde a gente sabe, está de olho, está atenta para essa situação e está buscando gás para trazer para essas unidades. Qual é a alternativa que você enxerga? Assim, a indústria demanda gás, as pessoas demandam gás, o motorista de aplicativo demanda gás, mas não tem gás. O que está acontecendo aí nesse mercado e o que a gente pode fazer para a coisa andar, tendo em vista que o Espírito Santo tem essas unidades de tratamento que eu já falei e é cortado por vários gasodutos importantes, né? Então é uma indústria que seria muito importante aqui para o estado. Com certeza, o Espírito Santo tem, vamos dizer assim, se colocar uma figura rodoviária, mas no gás, assim, o Espírito Santo é um grande entroncamento de gás, é um hub logístico fundamental que conecta o Nordeste e o Sudeste do Brasil. A gente tem aqui no estado um certo consumo, tem uma indústria estabelecida que tem potencial para crescer o consumo de gás.
tem outros movimentos para trazer outras empresas consumidoras de gás. Então, o gás pode chegar aqui pelo gasoduto que já integra ali o Rio de Janeiro ou ao Nordeste, né? Pode chegar por outro caminho, ou ele pode entrar, vamos dizer assim, cru para ser processado aqui. Você deu aí o mantra, a palavra-chave aí, você deu uma sacada ali que foi importante ali, que é a questão de você dizer assim, olha, precisou chegar a Prio para conectar um campo, uma descoberta que está no Espírito Santo com uma que está no Rio de Janeiro. Então essa divisa imaginária que tem no mar entre Rio e Espírito Santo parece uma barreira. A infraestrutura de gás dos dois estados é um de costa para o outro, elas não estão interconectadas. Então, a plataforma de Frade já está aí há muitos anos, mas ninguém toma essa iniciativa podia ter feito isso. Imagina se você faz análise do fluxo de caixa disso aí há 15 anos atrás, enfim, não vou nem chorar desse leite que ficou para trás. Mas, então, assim, a grande sacada, para mim, a grande transformação é integrar as malhas submarinas de gasoduto do Rio com o Espírito Santo. Aí, em vez de você, o governo, Petrobras fala em fazer uma rota 4, que seria chegar no Rio de Janeiro. Ali o Rio de Janeiro, o litoral sul e São Paulo, é tudo Serra do Mar, tudo aquela floresta, Mata Atlântica ali na beira da praia, ali tudo é muito difícil, muito entrecortado, não é um ambiente complicado. É um ambiente complicado para fazer em termos de licenciamento ambiental, é muito sensível. Você já tem lá plantas de gás em Macaé, chamada Cabiúnas, uma planta grande. Tem essa que está para ser inaugurada aí, que é no antigo Comperj, né, que chama Gás Lube, agora lá em Itaboraí, que é a Rota 3, que vai entrar. E aí, imagina, você falou investimentos bilionários. Uma planta de cacimbas, mais ou menos, custaria aí em torno de $1 bilhão para ser feita. Ela está ali pronta, com uma capacidade enorme disponível. O Espírito Santo já tem um gasoduto marítimo que margeia a costa até a altura de Anchieta. É uma estrada paralela ao Gazene. Então, assim, um projeto que a gente já pensou, já trabalhou, já tentou, entender que eu acho que é transformador, é conectar as malhas de um estado com o outro. Porque aí você vai ter uma competitividade maior, você vai poder ter, vamos dizer assim, sair desse gasoduto assim, de litorâneo. Você pode chegar no Porto de Açu, pode chegar no Porto Central, se tiver competitividade, e em cada uma dessas saídas, e chegar em Cacimbas. Agora imagina, Cacimbas está ali em Linhares, ao norte, onde está o principal mercado consumidor do Espírito Santo. Então o gasoduto Sudeste e Nordeste, o Gazene, esse que atravessa o Espírito Santo e liga Macaé a Catu, na Bahia, ele, vamos dizer assim, ele dobra a capacidade. Você chegando em Linhares, você mandar o gás para cima, o gás para o norte, o gás para o sul, o gasoduto fica o dobro do tamanho. Agora, a infraestrutura de gás do Brasil está toda quase chegando ali no norte fluminense. E aí vira um gargalo. Vai chegar agora, além da Rota 3, em Itaboraí, vai chegar o projeto Raia, né, que é do antigo BMC-33, que vai também colocar mais um monte de gás ali. Então a gente está construindo. Então, assim, isso não. Vamos dizer assim, o ganho de competitividade seria muito grande de conectar a malha do Espírito Santo com o do Rio de Janeiro. Entendi. Então, para você, a saída mais óbvia é fazer essa conexão. E é difícil, é caro? Não, caro tudo nessa indústria, né? Tudo tem um custo, né? Mas é mais simples fazer um gasoduto no mar do que em terra, paradoxalmente, porque em terra você vai passar por não sei quantas áreas, mas o licenciamento em terra vai ser mais complicado do que no mar. Você já tem boa parte dessa infraestrutura construída. A gente, assim, faz conexão, assim, ponto a ponto. Não tem... Se olhar a rede de gasodutos do Golfo do México, é um emaranhado, assim, que você não acredita. E a produção do Golfo do México não é tão, assim, grande para ter isso aí. Então, assim, foi um modelo de negócio que foi desenvolvido. Foram empresas que foram fazendo.
não era uma empresa só que resolveu fazer tudo. Então essa é a forma que é boa para o Espírito Santo, é boa para o Brasil, de você trazer mais gás para cá. O gás pode passar por Cacimbas, o gás pode ir para a Bahia, pode... Eu digo que o Gazene é um grande varal de pendurar projetos. Você vai passar pelo sul. Aqui, quando um projeto era, vamos dizer assim, o Espírito Santo não conseguia capturar algum projeto industrial grande, ele saía aqui de Linhares e ia para perto de Salvador. Eles davam um salto aí de 1.000 quilômetros para chegar lá. Ele não ficava pelo caminho. Então esse vazio aí, ele tem toda uma infraestrutura. Tem claro, tem algumas indústrias, algumas coisas, né? Então, para mim, esse é o grande projeto transformador. Descobrir mais gás, acho que ter mais algum gás vai ter. Aí vai ter 3, 4, 5 milhões. Ainda vai ser pouco para ocupar só Cacimbas. Para ocupar só Cacimbas. Sem contar o TG Sul, que está praticamente parado. Mas vamos terminando a gente precisa terminar nosso papo, está dando nosso tempo, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre transição energética, né? Você é um dos maiores especialistas em energia, a gente falou o tempo todo aqui praticamente de petróleo, de gás, mas a gente está vivendo uma inflexão, né? Um momento de mudança. E aí eu vou, claro, trazer aqui para o Espírito Santo, porque a gente tem aqui já mapeado, né? Inclusive um estudo feito pela União Europeia, que está muito interessada nisso, de incidência de sol, incidência de vento. E a gente tem no norte do Espírito Santo uma boa incidência de sol, embora não seja... Tem lugares no Brasil com uma melhor incidência, mas no sul do estado a gente tem uma boa incidência de ventos. Perde apenas para o que acontece lá no litoral do Nordeste, ali no Ceará mais ou menos. Onde eu quero chegar é o seguinte, a gente tem uma boa situação aqui para a transição energética. Como é que você enxerga o futuro do Espírito Santo e do Brasil nessa matéria? E o que precisa fazer para tirar esse negócio do papel, né? O Brasil é o país da miscigenação racial, do sincretismo religioso. Então, o Brasil também é um país da simbiose energética. A gente o que tem feito aí, né? Juntar as energias. Então, a gente tem a gasolina com etanol, fruto dos choques de petróleo, que foi uma certa transição energética feita, que a matriz do Brasil hoje é muito sustentável. Tem o biodiesel no diesel, agora começa o movimento do biometano no gás natural. Enfim, a capacidade instalada de energia solar e eólica no Brasil cresceu muito. O Brasil é um dos principais países. A gente tem até excesso de capacidade de geração de energia, de modo geral, instalada em relação à demanda. Mas aí como é que... A gente precisa, às vezes, de respostas rápidas, e essas respostas vêm através de termoelétrica, seja óleo, que não é... carvão, óleo não é o ideal, gás, nuclear, é onde tem... mas pode ser biometano, pode ser... Então, assim, precisa ter um equilíbrio. Então, o que eu vejo na transição energética, todas essas são oportunidades. O Espírito Santo pode ter um grande parque eólico offshore, que tem uma sinergia com a indústria do petróleo, pela logística, pelo que já está instalado. E isso, vamos dizer assim, vai levar a que a nossa matriz vá naturalmente se transformando, tem uma menor pegada de carbono. E como que a gente conecta isso às metas de clima, porque, vamos dizer assim, as conclusões não são científicas, quer dizer, são com base científica, mas às vezes são usadas, todo mundo é especialista em clima agora, né? Então qualquer coisa que acontece está associado a isso. Quem é o verdadeiro vilão, vamos dizer assim. E o petróleo e o gás, eles têm outros usos que não no transporte, por exemplo. Até para transportar pode, né? Porque fazer estrada asfaltada, tudo bem, mas não usar o combustível fóssil para os combustíveis, para gasolina, diesel, querosene de aviação. É essa aí onde está a grande transformação. Então o petróleo precisa ser, de certa forma, preservado, utilizado, deixado para futuras gerações, para usos cada vez mais nobres. O petróleo tem mais de 200 usos. Então a indústria petroquímica, gás química, ela vai ganhar um espaço, e a gente no transporte vai ter
a maior transformação, né? Então, como que a gente... Então, o Espírito Santo, e aqui na Gazeta também eu vi a questão da inovação, né? A gente está aqui num hub de inovação. O Espírito Santo, alguns anos vem falando inovação. Eu falei, pô, parece um mantra assim, meio sonhador tal. Mas de repente eu olhei assim o Espírito Santo e vi assim, pô, virou um ambiente de inovação. E aqui também eu fiquei com essa... visitando empresas, a gente vê os hubs de inovação, as startups todas do Espírito Santo que estão, o fundo, né, de soberano, que tem a utilização voltada para a inovação. Então eu acho que o Espírito Santo tem a oportunidade de inovar do ponto de vista energético, ao fazer um blend, né, misturar essas energias, né, de uma maneira... A nossa empresa, que tem um nome em inglês lá, INP, um trocadilho de Exploration and Production, de exploração e produção, que se transforma numa Energy Platform, quer dizer, numa plataforma de energia. Então, qual foi a ideia da empresa lançada em 2020? Foi como que a gente cria uma plataforma de energia. O Grupo Energisa, que está aqui com a S-Gás, ele tem tem essa mesma visão de transformar o grupo dele numa plataforma de energia, claro, com outros caminhos, outras... E às vezes sem preconceito, porque ele está no gás natural, sem enxergar, não, eu vou isolar. Então, assim, o futuro, eu brinco assim, vai ter tanta empresa de energia, porque a gente vai descobrir que tudo é energia. A gente vai acabar com essa separação. Petróleo e gás é uma coisa, né? Assim, petróleo, gás e energia. Como chama? Europa, França e Bahia. Se fala aí. Então, assim, a gente precisa entender que tudo é energia, e a energia mais renovável que tem é o que vem das nossas ideias. E a mais desperdiçada também. Então, a gente tem que colocar para esse ambiente de inovação, para como que a gente monta isso aí e utiliza. A gente tem um paradoxo, né? A gente tem a matriz do Espírito Santo tem um consumo de carvão muito, muito alto. Então, mas que não tem essa imagem. Então, assim, a gente tem que deitar no divã a nossa matriz energética aqui vamos dizer, do Estado e reinventá-la e construindo com esses ingredientes que são sensacionais. Que estão colocados, né? Então, com certeza. Então, assim, e também, né, Márcio, fazer a coisa caminhar do ponto de vista da regulamentação, né? Da regulação. A eólica offshore até hoje está parada lá no Senado, a coisa não caminha, e é importante que a coisa ande até para as empresas, porque nenhuma empresa vai botar um dinheiro grande no investimento. A Shell tem projeto, Petrobras tem 2 ou 3 projetos aqui no Espírito Santo, e a coisa precisa caminhar. Para tirar o dinheiro do bolso para fazer andar, tem que ter regulamentação. Acho que o Brasil também tropeça muito nessas horas, né? A legislação e a regulação consequente, ela está muito fragmentada. Então, se fala no hidrogênio, no combustível do futuro, que tem o biometano lá, na regulamentação da eólica offshore. Mas essas coisas não estão sendo construídas de uma forma sistêmica. Então, as coisas não... Os encaixes não tem que vir depois, é um desgaste muito, muito grande. Então eu acredito assim, que aqui o Espírito Santo pode ser um grande... Tem tudo, né, para ser... antigamente se falava que tinha algumas cidades do Brasil que era para experimentar qualquer produto novo, né? Era Campinas, sei lá, Goiânia, Curitiba, falavam dessas cidades aí. Mas eu acho que o Espírito Santo é um grande local, não só para experimentar, mas para desenvolver novas soluções. E a energia é um espaço fantástico aí para se trabalhar, e como que a gente faz a moqueca capixaba para o Brasil com as diversas energias, né? Márcio Félix Bezerra, agradecer muito a sua participação aqui no Papo de Valor, nossa 5ª edição, e agradecer por todo o conhecimento e trazendo novidades aí sobre o setor de energia, que é um setor grande, um setor importante, e que não vai parar de crescer, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos. Agradecer mesmo a sua participação aqui no Papo de Valor. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui na Gazeta mais uma vez. Valeu, Márcio, um grande abraço. Um abraço, Abdo.